Top, top. Depois eu até te mando lá aquele meu link lá com 500 GB de paradas aí, Tá. que você vai precisar. Beleza, vamos lá. Ó, primeira situação aqui onde a gente vai conseguir descrever o problema com uma equação bem simples da matemática, essa função afim aí. A situação é a seguinte, cara. Nós temos um processo aqui de dar o preço para um táxi, né? Uber é a mesma história. Começa com a bandeirada. O que é a bandeirada? É um valor fixo. Grava essa palavra, fixo. É um valor fixo que tu paga só de entrar no táxi. Se tu entrar e sair do táxi, tu paga 4,10 aqui. E é verdade que isso já aconteceu comigo. Eu entrei e saí do táxi, o táxi andou 2 centímetros. Foi só o tempo de eu perguntar assim, mas você aceita cartão? Ele falou não. Ah, mas eu só tenho cartão. Então sai do táxi e eu tive que pagar 4,10. Nossa. Treta. Já era mais caro na época. Bem, 4,10 e cada quilômetro rodado custa 2,50. Ou seja, cada quilômetro que passa você paga 2,50. Ou seja, andou 1 quilômetro, 2,50. Mais 1 quilômetro, mais 2,50. Mais 1 quilômetro, mais 2,50. Ou seja, existe uma relação constante aqui do aumento do preço com o valor de 2,50. Sendo assim, você consegue construir essa equação que está aparecendo em negrito aqui, olha só. Preço vai ser igual a 4,10 mais 2,50 vezes x. Onde o x é a quantidade de quilômetros rodados, beleza? Por exemplo, se você andar 2 quilômetros, 2,50 vezes 2 é 5, né? 5 mais 4,10, 9,10. Você pagaria 9,10 para andar 2 quilômetros. Tranquilo, né? A lógica ela é bem autoevidente aqui. Sim. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, porque eu tô Não, tranquilo. Bem, parece que as coisas são bem óbvias aqui nesse primeiro momento, mas perceba que não precisaria ser. Né? Quem é que disse que toda situação na matemática, tu cresce 1 e, por outro lado, cresce a mesma quantidade, né? Que tu cresce 1 quilômetro, cresce 2,50 no preço. Não precisaria ser assim. Né? Por exemplo, o preço do Bitcoin, por exemplo, assim. No ano cresce 10, no outro ano cresce 100, no outro cresce 1.000, no outro cresce 20.000. Ou seja, não tem uma mesma quantidade pela mesma quantidade de tempo. Isso está se dando aqui porque é da natureza aqui do preço ser cobrado dessa forma, mas não precisaria ser. Mas o fato que a gente consegue construir uma equação simples como essa, tá bom? Ela é simples porque, por exemplo, o x não está elevado ao quadrado, não está dentro de uma raiz, dentro de um seno, dentro de um log. Tem um monte de outras situações aqui, meu velho. Mas a gente está com a situação mais simples, que por sinal é a que resolve a maior parte dos problemas da matemática. Continuando. Uma outra situação semelhante a essa é, por exemplo, a capacidade dessa caixa d'água aqui, ó, é 1.000. Beleza? Só que eles, num determinado momento ali que a caixa estava cheia, eles reparam um vazamento na caixa. Então, esse vazamento, como o próprio texto está falando aqui por você, né? 6 litros por hora. Então, cada hora que passa diminui 6 litros, né? Então, por exemplo, a caixa tinha 1.000. Passou 1 hora, diminuiu 6. Passou mais 1 hora, diminuiu mais 6. E assim sucessivamente. Bem, a gente também pode descrever uma equação que descreve esse problema. A gente pode escrever essa equação. Essa equação ela vai ter muitas semelhanças com a anterior, perceba. Porque tu tem o valor fixo, que é a quantidade inicial de água na caixa, certo? Menos 6 pelo tempo. Perfeito. Então tem que ter esse termo menos 6t para dar a indicação de quanto está diminuindo em função das horas, né? Show de bola, meu velho. E assim vai, cara, que ele vai dar uns outros exemplos, mas na prática, então, tu está descrevendo situações de crescimento e decrescimento homogêneo. E todas essas situações são descritas, né, por equações que seguem esse parâmetro aqui, ó. F de x igual a x mais b. Então eu pediria que você escrevesse essa equação aí na sua folha, no seu caderno, tá? F de x igual a x mais b. A gente vai usar muito essa equação hoje, beleza? Beleza. Show de bola, velho. Show de bola. Né, perceba, por exemplo, na equação, ó, agora que tu tem ela aí, que tu anotou no teu papelzinho, perceba como essas equações seguem essa lógica. Quem que é o B aqui? Né, talvez ele está no lugar errado aqui em comparação ao que tu escreveu, mas aqui claramente o B é 1.000, né? B é aquele número que fica sozinho, que soma ali, né? 1.000. E o A que é menos 6, né, cara? Que é um valor que está associado com a variação, né?
que varia aqui é a quantidade de água, está diminuindo, -6, então -6 está associado à variação. Mesma coisa no táxi aqui, né, meu jovem? Olha só. O B é o 4,10, certo? Concorda comigo que o B é o 4,10? Uhum. Porque ele é o termo que não tem o X do lado. Então, B é sempre aquele termo que soma, que não tem o X multiplicando. E o A aqui seria o 2,50. Aqui em Portugal, eles costumam chamar esse A de declive. E o Y de... Bem, não lembro como é que eles chamam. Mas vamos chamar de coeficiente linear ou interseção com o eixo Y. O B eles chamam de interseção com o eixo Y, algo assim. Tá, depois você só pode voltar como é que é o nome? Na função. Porque eu não copiei ela inteira. Obrigado. Show. Ó, copia aí, velho. Copia aí. Terminar de copiar, me fala. Tá. Você mora onde aqui em Portugal, cara? Em Lisboa. Ah, muito caro aí o aluguel? Então, eu tô morando num prédio estudantil. O nome é Livenza Living. E aí. É porque, tipo, eu não tenho dimensão de preço aqui mais ou menos, mas eu pago aqui acho que é 1.000 euros por mês. E tu divide a casa? Como é que é? Não, é um apartamento só pra mim. Aí tem cozinha, banheiro, tem uma varanda grande até. Tem armário, tem tudo. Tudo E é pra no viver. centro, assim? Ou tu precisa de carro pra se locomover por aí? Como é que é? Então, mano, precisaria de um carro, uma moto, alguma coisa do tipo. Mas como no Brasil, como eu morei, tipo, quando eu fiz 18, antes de fazer 18, eu tava lá na Califórnia já, né? Aí eu acabei nem tirando a carta nem no Brasil, nem lá. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei super pouco tempo, não ia dar tempo, aí eu já vim pra cá, entendeu? Hoje em dia fazer carteira não tem grandes vantagens, né? Com Uber, um monte de coisa. Enquanto eles não proibirem Uber, tá valendo. Beleza. F de x igual a x mais b, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Então, essa equação ela é milagrosa, cara. Sabe o capeta? O capeta tem 1 trilhão de nome, né? Mochila de criança, 7 pele, e por aí vai, né? Por quê? Porque dizem que ele aparece muito por aí. Graças a Deus nunca vi ele. Tudo que aparece demais, a gente dá muitos nomes. Essa equação tem muitos nomes, então cuidado, tá? Você pode ouvir falar sobre ela como função afim, equação de primeiro grau, equação da reta, equação da linha, né, polinômio de primeira ordem. Então, muitos nomes, mas que representam a mesma coisa. Representam um crescimento ou um decrescimento uniforme, né? Tipo na questão lá do táxi, cada quilômetro 2,50. Tipo na questão da água, cada hora que passa, menos 6 litros. São decrescimentos e crescimentos uniformes, ok? Homogêneos, constantes. Beleza? Tá. Então tá bom. Show de bola, meu velho. Agora que eu acho que a gente já fez um bom parecer aí da parada toda, vamos ler aqui este probleminha e vamos tentar resolvê-lo, tá bom? Poxa, não consegui dar um zoom legal aqui, mas vamos lá, acho que 155 fica bom. Ó, vamos lá. Vinícius trabalha como disc jockey, DJ, e cobra um valor fixo de 200. Olha só, escuta essa palavra, valor fixo. Valor fixo, aquele que não 200. muda, 200. Além de valor adicional de 90 aí por hora. E aí? Na pergunta A está nos pedindo, indicando por Y o valor recebido. O Y, ele pode ser aquele f de x, lá daquela equação que você escreveu na sua folha. Às vezes a gente chama de Y, às vezes a gente chama de f de x. Já vou te explicar o porquê. Por hora só saiba que você pode substituir o f de x por y. E por x a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função que relaciona y e x. Bem, veja que essa situação é bem semelhante à do táxi, né? Sim. E se descreve pelo mesmo formato y igual a x mais b. Eu quero que você tente fazer essa sozinha, tá bom? Eu vou te mandar o exemplinho aqui do táxi. Dá uma lida. Dá uma lida nele se não precisar. Se não precisar, tudo bem. Só pensa quem é fixo e quem é que está variando. O que está variando as coisas fica sempre junto, multiplicando x. O que é fixo fica somando. Então leia bem o enunciado aí, meu velho.
e tente me dizer a resposta, tá bom? Tá. A resposta é simplesmente dizer a equação, é só uma equação. Y igual a alguma coisa. Essa é alguma coisa que eu quero saber, beleza? Então fica na paz aí, faz na tua velocidade. Quando você tiver a resposta, me diz. É y igual a 90t mais 200? Boa. Apesar de ele ter chamado de x, você chamou de t, tudo bem. O significado é o mesmo. Isso aí. 90t mais 200. Y igual a 90t mais 200. Então, se passou uma hora, 90 pila. Mais uma hora, mais 90. O cara já estava ganhando bem. Esse livro é de 2010. Uhum. Pô, R$ 90 por hora é grana, velho. É grana. É. Beleza? Tá. Tá me ouvindo bem? Ah, não estava Eu aparecendo tô. paradinho. Beleza, eu vou responder a B. Essa função é uma função afim? Sim, justifica a sua resposta. Bem, tu pode dizer que ela é afim, porque é um crescimento homogêneo, cada hora que passa, mais R$ 90. Também pelo formato da equação. Como ela segue esse padrão y igual a ax mais b, onde nesse caso a é 90 e o b é 200, pronto, tem uma função afim. Show? Tá. Agora C você vai fazer. Quantos reais recebeu se trabalhou por 2 horas? Lembrando que as horas aqui é T na sua equação. Tá. 380 reais contando com o valor fixo, né? Exato, tem que contar. A gente está interessado simplesmente no quanto o rapaz ganhou. Isso aí. Agora a D, tá bom? Veja que dessa vez você sabe o quanto ele recebeu e quer saber quantas horas ele trabalhou para isso. Tá. D. Você já está ligado que você tem que encontrar o valor do T, não é mesmo? Aham. Para isso, de modo geral, a gente isola o T. Sim. E, então joga os valores. Ou se tu quiser jogar os valores antes, também não tem problema. Tá. Deixa eu passar o. Ah, já sei. Não vai ficar menos por cento. T. Ah, é uma pergunta que eu queria fazer. Manda. Sobre a calculadora. Eu vou precisar de uma calculadora geográfica, não é o nome? Hã?
Gráfica, tu quer dizer, né? É, gráfica, geográfica, gráfica. Sim, Então, sim. Tu vai fazer o exame nacional? sim. Ah, tá. É que tu falou um nome esquisito. É o exame nacional, né? É isso que tu vai fazer. Sim. Ah, tá. Então tá bom, velho. Agora eu já sei o que tu precisa, então. Não É o exame precisa ficar nacional, pegando. mas o nome da prova é IACS, porque o exame nacional eu posso fazer vários tipos de prova, né? Ah, é, pois é. Então eu tenho que ver qual é essa prova aí, porque eu não conheço por esse nome. Tipo, eu já ajudei bastante gente no exame nacional que o pessoal chama de matear. É, Que não é total. é mais complicada essa aí do que eu vou fazer. Ah, menos mal, né? Que bom. Tenta me pegar o nome pra gente procurar provas antigas na internet. Isso ajuda bastante, tá? Tá, eu vou fazer isso essa tarde. Bom, deu 3 horas e meia, né? Boa, rapaz. É isso aí. Então a tua matemática básica tá boa, velho. Beleza, gostei de ver. Tem gente que chega aí, pô, vou até te mandar a real. Teve uma vez que uma professora formada não sabia isolar o X aí. Daí ficou tenso, né, velho? Ah, Pessoa formada, né? Outra história. uhum. Mas boa, boa, gostei. Então tá. Então, essa equação descreve esse tipo de situação, situações de crescimento e decrescimento constantes. Uhum. Agora, ah, veja que dessa vez a gente tinha uma situação onde explicitamente estava no enunciado o que eram cada coisa, né? Estava explícito no enunciado. O que era o B, o que era o A. E aí você conseguiu construir a equação, e com a equação em mãos você consegue fazer qualquer cálculo que queira dessa situação. Mas, por exemplo, nesse enunciado aqui, que começa aqui, no egg, go aqui, já é um pouco diferente, tá? Uhum. Então, eu quero que tu dê uma lida, quando tu terminar de ler, a gente continua falando sobre isso, tá bom? Tá. Aí tu me fala quando terminar de ler. Tá. E aí, entendeu mais ou menos a situação? Sim. A situação basicamente é uma empresa onde você sabe o custo para determinadas quantidades de produção de camisas, certo? Uhum. Isso. E, na prática, o que ele está pedindo é a equação que descreve essa situação, Uhum. para qualquer quantidade de camisa. Veja que, diferente do problema anterior, tu não consegue explicitamente tirar os dados ali e construir a equação. Não tem isso dessa vez, né? Ele deu Sim. valores específicos ali, a gente não consegue criar equação com esses valores. Não está dizendo assim, ó, o custo de cada camisa é tanto e o custo fixo é tanto, como foi dito no outro enunciado. Então a gente tem que fazer alguma conta para conseguir chegar nessa resposta. E aí, tu tem ideia de qual é a conta que tem que fazer? Uhum. O valor de P. Você quer dizer o valor de QX e B, né? E do Q e do B, né? Tá. Tá, não, porque para 500 ele dá 2.700. Se fosse 1.000, se fosse acompanhar, ia ser 5.400, né? Justamente. Porque não dá para tirar explicitamente. Então tu tem que fazer uma continha, tá bom? Aham, tá. Já Tá. tá. Já. Certo, então vamos lá, velho. Vamos fazer essa continha. Tu lembra mais ou menos do professor falando de um negócio chamado coeficiente angular, coeficiente linear? Lembra Ah, desses lembro. nomes? De nome eu lembro. Show de bola. Vai ser isso que a gente vai fazer. O A é o coeficiente angular e o B é o linear. Ok? Então, Tá. vamos lá. O que vai rolar aqui, meu bom? Vamos pegar esse anunciado primeiro aqui e jogar lá na minha tela para poder fazer a conta. A gente vai usar esses dados para encontrar, então, por meio de uma conta. Não é explícito dessa vez, é por meio de uma conta. Então, aí, vamos para começar, vamos deixar a coisa aqui bem ilustrada.
que é... Ou seja, vamos anotar de vermelho aqui, que para 500 camisas, 2.700 o custo. Sim. E para 1.000 camisas, a pessoa desatenta pensaria, vai ser o dobro do valor. Né? Não foi o dobro. 3.800 não é o dobro de 2.700, certo? Não. Por que isso acontece? Justamente porque tem um custo fixo, né? Claro que se tu abre uma fábrica de camisa para fazer uma camisa só, tu vai ter um custo desgraçado nessa camisa. Então, imagina-se, né, que o custo vá se diluindo, né, com a quantidade de camisas feitas. Claro que cada camisa que tu vai fazer tem um custo, porque tem o material dessa camisa e tal. Eu tô só fazendo uma análise lógica de um problema que se resolve com matemática. Mas veja que ele faz todo o sentido do mundo. Agora vamos encontrar o Q e o B, que são o coeficiente angular e o linear. O valor fixo e o valor que está associado com a variação. Para isso, né, a gente vai primeiro utilizar um teoreminha da matemática que a gente usa naturalmente. Então não se assusta muito quando eu falar esses nomes. Você saber que tem lógica por trás do que eu vou fazer, que é o seguinte. Quando temos duas variáveis, precisamos de duas equações para chegar no valor exato das variáveis, né? Ou das incógnitas, melhor dizendo, né? Incógnitas são coisas que a gente não sabe. Então, as incógnitas para nós são o Q e o B. Agora, vamos utilizar dessa equaçãozinha aqui, meu bom, para encontrar o valor. Né? Primeiro eu vou ampliar. Bem, o C é o custo, certo? E aqui, por exemplo, ele falou que o custo, nesse caso vermelho, foi 2.700. Então eu vou apagar isso aqui. No lugar de C de custo, vou colocar 2.700. Agora, no lugar do X aqui, a quantidade de unidades, porque o enunciado falou que X é a quantidade de unidades, tá vendo? Então, vou apagar o X e vou colocar 500. E, obviamente, né, esse B e esse Q, eles fazem parte do sistema, da situação que está acontecendo. Então, eles são os mesmos. Então, eles são os mesmos para o outro caso que nós temos ali. Que é o caso azul. 3.800 o custo para 1.000 camisas produzidas. Então, eu vou tirar o 2.700 aqui e vou colocar 3.800, ok? E no lugar do 500 eu vou colocar 1.000. Tá. Mas eu já dei tantas vezes a aula dessa matéria aqui que eu já sei de cor todas as respostas. Eu vou te falar, os alunos me agradecem muito, porque de fato é a matéria que mais cai, mais cobrada, assim, então tem que saber fazer isso aqui de olho fechado. Então, beleza, temos essas duas equações, está muito grande, né? Vou dar uma reduzida. E agora o que a gente vai fazer com elas? Né? Como prometido, a gente pode de alguma forma resolver o sistema para conseguir encontrar a resposta. Bom? Bem, para isso eu vou dar uma simplificada nas coisas aqui. Primeiro, Q vezes 1.000 é a mesma coisa que 1.000 vezes Q. Exato, que é uma forma mais estética de falar a parada, né? 1.000 Q. Como a gente fala 1.000 euros, a gente não fala euros 1.000, por exemplo. Então, para fazer a conta vai ajudar, quer ver? E, obviamente, né, a mesma coisa ali com 500. Show. Desculpa se parece meio devagar eu fazendo as coisas aqui, mas eu juro que eu sou o cara mais rápido da internet para escrever essas coisas. Porque o pessoal usa uns aplicativos muito cheios das frescuras, daí chega na hora de fazer conta, demora. Eu uso o Paint aqui, que é mais velho que eu e tu juntos. Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver um sistema. Lembra do professor lá no 8º ano falando de resolução de sistema? Que tinha o X e o Y. Tu tinha que encontrar o valor do X e do Y, resolvendo sisteminha. Às vezes o professor isolava o X e substituía. Às vezes fazia outra coisa e por aí vai. Então aqui o que a gente vai fazer? Todo sistema tem 1.001 formas de ser feito, mas quando nós estamos falando de equação de primeiro grau, eu recomendo fortemente que você faça a subtração. Você vai subtrair uma equação da outra. Por quê? Porque a ideia é que você suma com uma das incógnitas temporariamente. Se você subtrair as duas equações, o B vai desaparecer.
Eu não sei quanto é B, mas eu sei que B menos B é zero, concorda comigo? Uhum. Não sei quanto dinheiro tu tem no banco, mas eu sei que o que tu tem menos o que tu tem é zero. É. Então, o importante é que o B desapareça, para que a gente tenha só o Q e consiga resolver a continha com o Q. 3.800 menos 2.700, 1.100 5. dentro de um Citroën. E agora 1.000 menos 500, 500. Só que é 500 Q, cara. Ó, muita gente tem essa dificuldade em fazer subtração com letra, né? Mas pensa, tipo como se fosse $1.000 menos $500. Não vai ficar com $500, que é o dólar. Tá? Uhum. $500. Então, $500. Né? Se as letras são iguais, você pode subtrair. Letras diferentes, você nunca pode subtrair. Não dá para Tá. subtrair maçã de banana, né? 2 maçãs menos 3 bananas é o quê? Não é nada. Não dá para Uhum. Tá. Beleza, meu bom. Agora o que, que vai rolar aqui? Dá para primeiro cortar esses zeros, né? Uhum. E eu acho que tu lembra, né? Que agora fica um pouquinho mais simpático aqui, dá até para trocar de lado. Dá para fazer Eu posso dividir. passar dividindo, né? Aquela velha história que aqui eles não falam passar dividindo. Uhum. Eles falam dos dois lados. Eles estão certos, na real. O 5 tá multiplicando, Tá. passa para outro lado dividindo. Só que aqui tem o seguinte, meu velho. Pô, fazer aquelas contas assim, né? Chatice. Se bem que tu vai poder usar a calculadora, né? Mas eu vou te ensinar uma É. técnica ninja. Concorda comigo que 11 é 10 mais um? Sim. Agora olha só o que tu pode fazer. Tu pode quebrar essa fração em duas. Uma 10 sobre 5 e a outra 1/5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. 2. Então, pela mesma lógica, 1 dividido por 5 vai ser 0,2. Uhum. Só falta o zero aqui, tá aqui, sacou? Pronto. Então significa que o valor do B é 2,2. 2, sacou? Então, o que, que significa na prática, né, para a interpretação desse problema aqui? É sempre bom dar uma interpretada, ainda mais que tu vai fazer paradas aí de ciência social, né? É bom fazer essas interpretações. O 2,2 é o preço de cada camisa, da produção de cada camisa, sacou? Uhum. Cada camisa que você está produzindo, você vai aumentar teu custo ali 2,2. Claro que você pode vender a camisa por 100 pila, você vai ter um baita lucro. Show? Então, Tá. agora o que a gente vai fazer? Sabendo o que, nós podemos pegar essa equação e ela está quase pronta. Falta só encontrar o B, concorda comigo? Uhum. Que nós já temos, é 2,2. A gente quer o Q e o B. Então o que a gente pode fazer? Ó, vou escrever um testículo aqui para você, tá bom? Se liga. Como encontramos o valor de Q, ainda nos falta o valor de B. Sendo assim, podemos pegar esse valor de Q encontrado e substituir em alguma das equações, nossa, equações que já trabalhamos há pouco. Há pouco tem H. O que eu quero dizer com toda essa redação do Enem aqui? Ó? Tu pode pegar, por exemplo, essa equação e no lugar do Q, você substitui 2,2, sacou? Uhum. Aí você pode encontrar o valor do B, entendeu? Entendi. Show. Agora é a tua vez. Conta o valor do B aí pra mim, por favor. Tá. Uhum.
Vou te pedir o seguinte, cara, que tu mande uma fotinho da conta, tá bom? Tá. Aí, mais B. Aqui tá somando, passa subtraindo, então vai 1.600. B igual a 1.600? Parece que sim. Vamos lá, confiança, confiança. Me manda a foto aí. Quando mandar, me avisa, porque tá meio É. bugado. Mandei. Certo. Vamos dar uma olhadinha. Oh, que organização, cara. Gostei. Você multiplicou. Bem, Por mais que eu possa usar calculadora, eu fiz. não, perfeito. Só acho que essa conta ela pode ser feita um pouco mais rápido, né? Tipo, 2,2 ali. Não tem muito segredo, não. Ficar Não, mesmo não, tô ligado, eu fiz só por desencargo de consciência. Pode. desencargo de consciência. Daí você substituiu ali, passou para o outro lado, B igual a 1.600. Pronto, agora você tem a equação que descreve o custo dessa empresa, Uhum. que é então 2,2x mais Mas é isso, 1.600. é isso, é isso. Show. Agora vamos ver se você consegue fazer a B. Tá, vai. Mais tranquilo, né? No caso é o C, né, que é 800. O X. Ah, o X, tá. O X é a quantidade de camisas, né? É.
Eu vou te ensinar uma técnica ninja de fazer multiplicações. Por exemplo, né? Você tem que fazer o 2,2. Desculpa. Você tem que fazer o 2,2 vezes 800, certo? Daí conta com vírgula, uma desgraça. É bem Concorda chato. comigo? Conta com vírgula, uma desgraça. Vou te dar a dica do monstro aqui. 2,2 vezes 800. Tu concorda comigo que 2,2 é 2 mais 0,2, né? Uhum. Vezes 800. Pronto, pô. 2 vezes 800 é quanto? Bem, 2 vezes 8 é 16. 600. E 600, então. Bem, pela mesma forma que vezes 2 deu 1.600, vezes 0,2 vai dar 160. Sim. Faz sentido? Ah. Só tem um zero a menos. Então agora é só você somar aqui, né? 1.760. Então essa parte da multiplicação aqui deu 1.760, ok? Boa ideia? Sempre faz esse chuveirinho aí, velho, que é o jeito de adulto de fazer a conta. Porque quando a gente tá lá na escolinha, a professora quer que a gente só aprenda, né? Nivela a turma por baixo. Quer que a gente saiba fazer as contas rápidas e tal, né? Uhum. Pode crer. Pode crer, meu velho. E aí, me conta, o que o outro professor lá tava te passando? O que tu tá vendo no teu curso aí? Mano, não, eu fiz uma aula só. Fiz uma aula só, nem Onde que tu aprendi pegou a a. indicação dele, só pra eu saber, velho? Como é que é o nome? Edu Portugal, acho que o nome da companhia, não, mas é o nome da minha assessoria, Edu Portugal. E aí eles me deram indicação desse lugar para ficar e de alguns cursos perto de mim, tá ligado? Eles deram esse, aí eu fui nesse. Edu Portugal. Pô, velho, vou te falar que eu tenho outro aluno também do Edu Portugal, se eu não me engano. E ele também reclamou. Né? Daí eu mandei um e-mail lá pros caras, pô, teus alunos aí estão reclamando dos professores, não quer me contratar, não? Eles falaram que não estavam contratando. Sacanagem, né? É a mesma turma. O nome do menino é João, por sinal. Talvez tu conheceu ele. Não, e a minha aula não tinha mais aula em grupo. Então era só aula particular. E o grupo era eu que tinha que fazer. Então, como eu sou novo, não tem como formar um grupo sendo que eu não conheço ninguém, entendeu? Aí acabou que eu tive que fazer sozinho. Aí eu fiz uma aula sozinho. Deixa de lado. Eu uso o Edu Portugal pra outras paradas. Aula tu pode ter comigo mesmo, né? Esses negócios aí de exame eu domino bem, velho. Lá no meu canal tem muita aula de exame nacional. Beleza? Beleza. E os caras de Portugal, infelizmente, né, não estão ligados na realidade do ensino médio lá do BR. Uhum. Pode crer. Bem, show de bola, velho. Show de bola. Fizemos aqui. Deu pra ver que você tá bem aí de matemática básica. Vamos voltar pro livro. O livro ele tem mais uma série de exercícios bem interessantes. Tem um que eu acho muito bom aqui a gente saber fazer, porque é um bem básico, do tipo, tem que saber fazer isso para conseguir fazer qualquer interpretação. Uhum. Eu vou fazer esse da FGV aqui, e depois eu vou te pedir para fazer o bem parecido, que é o 3. Talvez não dê pra gente fazer nessa aula, mas fica como tarefa para amanhã, belezinha? Tá. Vamos dar uma olhada nesse enunciado aqui, olha só. Uma função polinomial f do grau 1, ou seja, uma equação que segue esse parâmetro aí, y igual a x mais b, que tu escreveu, né? Ou f de x igual a x mais b. É tal que quando tu tens f de 3, já vamos falar o que significa isso, é igual a 6, e f de 4 é igual a 8. Portanto, o valor de f de 10 é... Muito bem. Perceba que ele não deu equação, não escreveu nada, né, de f de x igual a x mais b. Vai ser tudo a nossa interpretação sobre o que está rolando, beleza? Uhum. Tá. Então eu vou pôr essa paradinha aí no tela. Agora fazer. Se liga, meu velho, ele deu informações, que nem era o problema anterior. Ele deu essa informação, que eu vou deixar de vermelho aqui, e essa que eu vou deixar de azul. Muito bem. O que acontece com essas informações? Elas são pontos, da mesma forma que a gente usou, né, aqueles dados do problema anterior, eles eram pontos.
pontos de uma reta. Nós vamos falar sobre retas na próxima aula. Se tu pela lógica, f de 3 é 6, então 6 é o dobro de 3. F de 4 é 8, 8 é o dobro de 4. F de 10 é 20. Nessa aí tu percebeu. Mas veja que é porque nesse caso, o B é zero. Só que a gente vai ter que chegar nesse B igual a zero, tá bom? Fazendo as contas. Porque, beleza, a resposta é 20, tranquilo. Mas e se ele quisesse que a gente escrevesse equação, né? Então a minha proposta aqui vai ser encontrar a equação. Mas para isso a gente tem que entender o que significa esse símbolo aqui, né? F de 3. O que é o 3 e o que é o 6? Tu tem ideia? Claro, estamos falando de y igual a x mais 1. 3 e o 6 são alguma coisa nessa equação. Bem, o que seria o 3? É o valor do A, do x, do b, do y? Algum chute? Acho que é o valor do y. Não. É o valor do x. Porque se você lembrar do que eu falei lá no começo da aula, eu falei que f de x às vezes era igual a y, lembra? Bem, é sempre igual a y, é uma outra forma de você escrever o y. É uma forma que dá mais a entender o que significa, né? Por que f? Porque é f de function, de função. Então, o y, desculpa, está em função do valor de x. Por isso que o x aqui está dentro da barriguinha. Bem, então, quando tu faz a comparação direta, né? O x é 3. Concorda comigo? O x é 3. E por comparação direta também, o y é 6. Então, quando o x é 3, o y é 6. Beleza? É isso que significa. Então, é isso que a gente vai substituir aqui. Eu tinha pintado de vermelho, né? Então, vai ficar 6 igual a 3A mais o B eu não sei quem é. Pelos mesmos dados aqui, ó, o x é 4, o y é 8, né? Eu gostaria que você começasse essa conta, cara. Na minha aula eu peço muito para o aluno fazer as coisas porque eu sou extremamente socrático. Sócrates dizia que a gente só aprende quando percebe que não sabe. É isso que significa, só sei que nada sei. Se eu ficar fazendo as contas, tu não vai perceber o que não sabe. Porque é sempre óbvio quando alguém que sabe está fazendo. Eu sempre vou pelo caminho certo, diferente de vocês que erram e tal. Eu vou lá e pá, em cima. Então o negócio é o seguinte, eu vou deixar desse jeito aqui e vou te pedir para tu encontrar o valor de A e de B para mim. Para isso, eu vou te enviar a conta que a gente já fez hoje, que é A de menos, pode fazer o menos, exatamente. Tenta começar aí, pelo menos, encontrar o valor do A para Mas se eu fizer, por exemplo, aqui no caso, tipo, se eu começar com menos, se o valor de cima é menor do que o valor de baixo, fica negativo a conta? Isso, 6 menos 8 é menos 2. Fica negativo. Beleza. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Já volto. Tranquilo.
Opa! E aí, conseguiu chegar no valor do B e do A? Então, eu não lembro em que ano eu aprendi isso exatamente, mas ficou -2 igual a -A. Aí eu multipliquei por -1, ficou 2 igual a A. A igual a Isso, 2. perfeito. A igual a 2, né? Tá. Não é algo que tu tinha pensado ali que tinha a ver com o dobro? Aí, ó. Sim. O dobro tá aqui. E qual que é o valor do B? Se tu jogar esse valor aqui, tu descobre quem é o B. 6 igual a 6 mais B. 6 igual a 6 mais B. Então, qual que tem que B ser o igual a valor do B? 0, né? Zero, exatamente. Pronto. Então, aí tu tem a equação, que é justamente aquilo que tu tinha dito. O valor do y é sempre o dobro do x. Por isso que quando x for 10, o y é 20, né? Ou no caso, menos 10, menos 20. Beleza, velho? Beleza. Show de bola. Pô, espero ter ajudado, cara. Espero que você tenha Perfeito. gostado. Gostei, Bom, continuar. Tá bom. Então, Liga. a questão sobre o pagamento é sempre no domingo, né? Cara, como você quiser. Se quiser pagar tudo de uma vez aí pro ano todo, já também aceito. Tá bom? Tá, eu vou ver isso. Eu prefiro pagar por mês, acho. Pode ser, como tu achar Aí melhor. a gente Tá? conversa no WhatsApp quanto ficaria por mês, tá? Porque Só a sempre questão com antecedência. então, a questão é porque de final de semana, assim, eu vou, geralmente, a minha irmã mora em Londres, então geralmente eu vou pra lá. Não todo final de semana, claro, mas no final de semana sim, no final de semana não, eu vou pra lá. Chique, E aí, mas eu sempre vou mas eu sempre vou numa sexta e volto, tipo, numa segunda ou terça. Então, qualquer coisa, se eu mudar, eu aviso antes, eu faço aula lá, enfim, levo Tá as coisas bom. pra lá, Tenta sempre me tá? avisar pra eu tentar reservar horário pra Sempre ti. aviso. Tá, tranquilo, Show. tranquilo. Abraço, Beleza. meu velho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.